Bueno, buenas tardes de nuevo. Solo para ya ir terminando este workshop sobre criterios de atribución de responsabilidad, límites éticos y jurídicos entre Cook y Río y nuestro grupo de la Universidad de Girona. Tenemos, last but not least, la última de las presentaciones correspondiente a Pedro Krinsman. Como as sanções podem fazer diferença, e com a réplica ou contemporanencia de Adrian Sgarbi, que cierra siendo el vínculo entre las dos también, entre las dos instituciones, digamos. Así que con buen tino por parte de quienes han organizado el programa, con buen tino precisamente cerramos con aquello que empezó a unirnos, con lo cual se hace el círculo adecuadamente. Bien, sin más, de nuevo, bienvenido Pedro, esta es tu casa y ahora esta es tu ponencia. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, falar num evento que envolva pessoas tão preparadas e tão, de um nível tão alto, ser comentado pelo Adrian, que infelizmente não tive como professor na PUC, mas estou tendo a felicidade de agora ter do meu lado comentando algo que eu tenho escrito. Me sinto tranquilo para falar porque fui muito bem recebido aqui, gostei muito de todos e de todas as conversas que tivemos aqui em Girona até o presente momento. E, por outro lado, tenho essa pressão de estar falando por último, depois de todo mundo, depois de ver anão voando, de ver casos de abandono afetivo, e falando sobre um tema que é um pouquinho desgostoso, que é sobre como sanções, como punições podem fazer diferença nas regras jurídicas ou como as pessoas percebem as regras jurídicas. Eu começo com um caso. O diretor de uma creche, querendo fazer com que os pais deixassem de chegar atrasado na hora de buscar seus filhos, ele resolve criar uma regra, dizendo que eles não deveriam fazê-lo. Ele cria uma regra, então, e essa regra funciona razoavelmente bem. A maioria dos pais chega no horário, mais pais começam a chegar no horário depois da implementação da regra, mas ele acha que ela não está fazendo o trabalho por completo. Alguns pais ainda estão deixando de chegar no horário e ele quer acabar com isso. O que ele faz? Ele acrescenta uma multa. Ele estabelece uma multa para aqueles que descumprirem essa regra. O que ele fez, né? Ele seguiu algo que parece ser senso comum, o de que uma norma, quando tem uma punição, uma previsão de uma punição, ela tem mais efetividade, mais pessoas seguem aquela norma. Inclusive, algumas pessoas falam até, quanto maior a punição, mais aderência ainda vão ter aquela norma. Só que o que acontece, no final das contas? Ele percebe um resultado inverso. Depois que ele introduziu a multa, mais pais começam a chegar atrasado na hora de buscar seus filhos. O que aconteceu, né? Algo fora do que a gente esperava, e é isso que instigou o meu trabalho. E é por isso que eu estou escrevendo aqui. Primeiro, eu vou falar que eu ia tratar de regra, eu estou tratando de regra aqui, no sentido do shower. Como o Noel já falou um pouco sobre isso, e eu vi que todo mundo, pelo menos, compartilhava do entendimento que o shower tem de regra, acredito que a gente não precisa, eu posso pular esse slide, a gente não precisa discutir muito, mas as ideias são basicamente a do shower, de que há uma generalização presente nas regras, de que essa regra tem certa força para existir,
que ela não pode ser ultrapassada a todo momento em busca da sua justificação. Eu digo que elas são grosseiras, portanto, seguindo o que o Noel diz também. Elas são simplificações, né? Elas são simplificações das razões que estão por trás, que servem de justificação. E é exatamente por isso que elas causam alguns problemas, elas causam os problemas de sub- e sobreinclusão, e impedem que se atinja o melhor resultado a todo momento. E elas são grosseiras também em outro sentido, no sentido de que elas truncam artificialmente o raciocínio prático. Elas pretendem funcionar como razões que limitem o uso de razões que seriam levadas em conta no cálculo decisório, caso essas regras não existissem. Agora, se elas são instrumentos grosseiros, nesses dois sentidos que a gente viu, por que as pessoas usam regras? Por que o direito usa regras, né? E aqui eu botei só uma pequena provocação. Parece que o direito brasileiro tem um especial gosto por regras. E, ao contrário do que a gente espera, o judiciário, que é um órgão que é chamado de particularista, por vezes, ou quando a gente vai usar exemplos particularistas, a gente pega exemplos do judiciário, parece que ele também tem um gosto especial por regras, que é o caso da edição das súmulas deles. O que são súmulas? Vocês têm súmulas aqui na Espanha? Não? Sabem? Ah, sim. Ah, sim, tá, ok. Eu nem estou tratando do caso do efeito vinculante, do efeito vinculativo. Mas geralmente esse enunciado ele vem a partir de uma leitura de várias decisões anteriores. Essas decisões funcionavam já como precedente, mas a Corte resolve estabelecer como uma regra clara, no formato de uma regra, o que ela entende sobre determinado assunto. O STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, já estabeleceu até hoje 736 súmulas, enunciados da súmula dele. O Superior Tribunal de Justiça, 478, o Tribunal Superior do Trabalho, 434. Esses são os 3 tribunais superiores no Brasil. Os tribunais regionais federais, os tribunais são acima dos juízes federais, né, instâncias que envolvem a União, editaram somados 241 súmulas. Isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, até o momento, 248, o que representa um número expressivo. Agora, essas súmulas, esses enunciados, eles não são enunciados obrigatórios para os juízes. No entanto, esses juízes, os juízes de primeira instância, eles têm certo motivo ou algumas razões para aplicar a súmula. Por quê? Um dos critérios, existem 2 critérios editados pelo CNJ, avaliativos, para que um juiz suba na carreira dele, para ele virar desembargador. O critério da avaliação qualitativa e o da avaliação quantitativa. E dentro dessa avaliação qualitativa, ele tem alguns subcritérios, alguns critérios. Um deles é o de seguir súmulas, aplicar súmulas consolidadas dos tribunais superiores e dos tribunais aos quais ele está vinculado. Agora, ainda que ele não queira seguir esse critério, não teria um problema para ele. Ele estaria apenas deixando de cumprir um requisito. Uma outra razão que ele teria é que as súmulas fazem o mesmo trabalho das regras. Elas servem para fazer o mesmo trabalho, elas dão um ganho em velocidade para ele. Elas fazem com que ele não precise parar a todo momento para analisar aquele caso e saber o que o tribunal está fazendo, o que o precedente da corte diz. Ele pode seguir aquilo e ele vai ganhar e com isso vai subir na carreira. Então, se ele quer, se isso é algo que ele almeja na profissão dele,
assim, creio que quase todos eles, ou todos eles, queiram, ele tem boas razões para seguir as súmulas. Então, ainda que elas não funcionem com a força normativa de regras clássica, ela tem uma força normativa emprestada. Pelo menos é o que eu acho. Isso em si não serve como argumento em favor das regras. Só mostra que a gente usa. Agora, eu levanto alguns argumentos que a gente pode utilizar em favor de regras. O primeiro deles é o clássico da previsibilidade, certeza e segurança, né? As regras permitem que a gente saiba no presente o que vai acontecer no futuro. E mesmo que você considere uma sociedade que todas as pessoas são boas, todas elas têm boas intenções e todas elas compartilham em um âmbito abstrato, em um nível abstrato, sobre o que é certo e o que é errado, todas elas querem preservar a vida, elas precisam de respostas, no caso concreto, sobre alguns assuntos. Elas podem concordar em que a vida deve ser preservada, mas podem discordar que o aborto ou a eutanásia devem ser permitidos. Elas podem concordar que se deva dirigir a uma velocidade razoável, mas podem discordar qual seria essa velocidade. Um outro argumento relacionado a esse é o da coordenação, né? É exatamente por essa possibilidade de previsão do futuro que as pessoas podem se organizar e fazer coisas que elas não poderiam fazer antes. Uma pessoa pode andar mais rápido, sabendo qual a velocidade exata, ou qual velocidade, até que velocidade ela vai ser punida, do que quando é apenas dito para ela que ela deve dirigir razoavelmente. Ela não sabe o que vai acontecer com ela e que velocidade que estão esperando que ela use. E mais, essa é a possibilidade que a regra traz da aplicação legal de certos acordos e contratos que torna eles possíveis. Então, certos arranjos financeiros só são possíveis exatamente porque as regras estabelecem o que vai acontecer e que, caso eles não sejam cumpridos ou estabelecem certos deveres que as partes devem ter nesses acordos, nesses arranjos. Um outro argumento é o da eficiência, e eu divido em 3 partes. A eficiência, ela aparece, em primeiro lugar, naquilo que eu já falei um pouco. Primeiro, elas afastando razões, né, que seriam levadas em conta caso as regras não existissem, elas permitem que os jogadores tomem menos tempo em cada decisão. E se eles tomam menos tempo, eles podem resolver mais casos, dar mais respostas para mais pessoas de uma maneira mais célere. Agora, uma segunda maneira que essa eficiência pode ser traduzida é que aqueles que estão seguindo as regras, eles estão transferindo a responsabilidade da decisão ser subótima ou não, naqueles casos de sobreinclusão, subinclusão, para aqueles que produziram as normas. Então, eles estão livres de responsabilidade de ter de separar e justificar o peso de todos os fatores relevantes para aquela decisão e por que aquela decisão foi subótima ou não. Eles não precisam justificar isso. Mas uma terceira maneira que a eficiência se expressa, eu acho ainda mais interessante, que é uma maneira que representa um alívio para os maximizadores, né? O Barry Schwartz, eu acho que é um economista, né? Ele diz que algumas pessoas são maximizadoras. O que isso quer dizer? Que elas buscam sempre o melhor em cada decisão. Então, quando elas vão comprar algo, uma calça jeans, elas vão avaliar todas as situações, ou quase todas as situações possíveis de calça jeans, os modelos, as lojas, os preços, até achar o ponto onde elas vão se sentir supostamente satisfeitas. O problema é que, para essas pessoas, mesmo depois dessa decisão, a chance delas se sentirem arrependidas por essa decisão é muito maior do que para aquelas pessoas que se sentem se satisfazem apenas com o suficientemente bom. Então, para algumas pessoas, não interessa tanto ficar gastando tempo com esse processo de escolha, e para essas pessoas o arrependimento é menor, ou a chance de arrependimento é menor. Então, o que a regra permite? A regra permite que os maximizadores não sofram tanto primeiro com o tempo e emocionalmente até a escolha e depois da escolha, por ter feito aquilo.
Meu último argumento ele é relacionado à possibilidade de erros produzidos pelas regras, né? Pelas decisões que fogem às regras, desculpa. Se há, e aqui o argumento segue um pouco a ideia do Noel, da Câmara, se há a possibilidade que os julgadores cometam mais erros fugindo das regras ou desviando das regras do que quando eles as aplicam, então é desejável que se tenha um sistema onde as regras são respeitadas, né? Agora, se fosse um mundo, se a gente vivesse no mundo ideal com juízes Hércules, talvez as regras fossem desnecessárias, irrelevantes. Agora, parece que não é o caso. Parece que a gente tem, ainda que a gente tenha bons julgadores, eles não têm o mesmo conhecimento sobre todos os assuntos do mundo, ou sobre todos os assuntos que chegam para eles e eles devem decidir. Uma outra possibilidade de erro, mais interessante ainda, é dos erros indiretos provocados pelo desvio das regras. E esses erros indiretos, eles podem ser divididos em efeito sistêmico de adaptação e efeito sistêmico mimético. Um instante. Os efeitos sistêmicos de adaptação são aqueles efeitos ocasionados por uma decisão em que agentes não judiciais se adaptam de uma maneira em que aquele decisor não previa e que acharia subótimo ou ruim. Então, por exemplo, um juiz nega um pedido para retirada de uma senhora que é locatária de um imóvel e não paga há 5 meses. Ele nega dizendo que o locador não precisa daquele dinheiro. Ele é um menino novo, tem outros 5 apartamentos, ele não precisaria daquele dinheiro e a senhora precisa daquela residência para morar. Acontece que pode acontecer que mais pessoas, mais locadores, acabem aumentando o preço ou não alugando para senhoras velhas ou para senhores, casais viúvos, coisas do tipo. E esse julgador não previa isso e provavelmente não desejava que esse tipo de coisa acontecesse. Agora, um outro erro também relacionado a esse, outro efeito que pode acontecer relacionado ao erro indireto, é o caso em que outros agentes judiciais de mesma competência copiam aquela decisão de uma maneira subótima, né? Então, eles percebem que um juiz desviou em um caso, desviam em um caso que acreditam estar em uma situação semelhante e acabam errando. Esse efeito seria indesejado em relação àquele julgador inicial. Esse argumento está relacionado justamente à aversão ao risco e aversão à perda. Segundo a teoria prospectiva do Kahneman e do Tversky, os homens sentem muito mais as perdas do que os ganhos. Com isso, eles assumem mais riscos para evitar perdas, mas eles não assumem riscos para tirar qualquer ganho. Eles preferem certeza. O que acontece é que, além disso, eventos mais vagos, ou cuja probabilidade a gente não pode definir claramente, eles acabam reduzindo o peso dado a eles mesmos nas decisões. As pessoas, por não saberem se aquilo vai ser um ganho certo ou se vai ser uma perda, elas preferem não optar por aquilo, se não for claro. Isso parece uma grande vantagem das regras. Você consegue saber claramente o que você está ganhando, o que você está perdendo, ou pelo menos, supostamente, o que você está perdendo com as regras, mas você não sabe quando você deixa muito livre para muitos jogadores diferentes decidir o que deve ser feito. Agora, o que as pessoas esperam que as sanções façam, né? O que elas esperam que essas sanções, como elas esperam que as sanções atuem? Primeiro, elas acreditam, como eu já disse, que seja adicionada uma razão prudencial em favor da regra na tomada de decisões de outras pessoas. Elas acreditam que a ameaça de punição funciona como incentivo para garantir algumas condutas. Mas mais que isso, elas parecem que elas estão reforçando cada um dos argumentos em favor das regras. Eu separei só 2, mas a gente poderia pensar em mais. Elas reforçam a coordenação exatamente porque elas tornam possível que as pessoas façam o cálculo exato
do que deve acontecer a elas no futuro, caso acreditem estar num caso em que devam deixar de seguir uma regra. Permite exatamente saber se você pode dirigir a 55, como diz a placa, ou um pouquinho mais, ou se você deve cumprir aquela norma mesmo. Elas reforçam a eficiência, e aí eu estou pensando em sanções em regras institucionais, evitando a transferência de responsabilidades entre poderes, aumentando o custo para deixar de se aplicar regras, evitando que um agente do executivo deixe de fazer uma licitação, por exemplo. Agora, o que acontece? O caso da creche, por exemplo, em que a sanção deu errado, foram dois autores que relataram esse caso. Foi o Uri Nisi e Aldo Lursitini, no mesmo texto, A Fine is a Price. E eles concluíram, eles são economistas, eles concluíram que a introdução da multa pecuniária ela trouxe um preço ao cumprimento de uma norma que não tinha um preço. E, a partir desse momento, as pessoas começaram a se utilizar de cálculos de custo e benefício típicos do negócio financeiro. Na verdade, ele diz que havia um contrato social incompleto. As pessoas não sabiam o que esperar daquilo, elas não sabiam como elas iam ser punidas. E a partir do momento que você colocou um preço, você soube exatamente o que ia acontecer e começou a fazer um cálculo de custo e benefício. Eu acho que você ainda pode alargar um pouco mais essa conclusão. Ainda que a sanção não seja pecuniária, ela traz especificamente um peso para análise prática sobre cumprir ou não uma regra, para aqueles que não internalizam aquela regra, pelo menos. Agora, um outro estudo indica que a regularidade da aplicação das sanções no descumprimento de normas, junto com outros fenômenos sociais, ela é capaz de mudar a percepção dos indivíduos em relação às normas, mesmo quando se tira sanção de algumas normas, ou quando elas estão em um caso em que não há sanção em relação a algumas normas. O Fishman e o Miguel, eles analisaram as multas dos carros diplomáticos em Nova York. E eles perceberam que os carros de países com maior índice de corrupção e menor índice de aplicação das punições referentes às normas, eles tendiam a ficar com mais multas. O que acontece lá? Na verdade, eles recebem as multas nos carros, mas eles têm imunidade. Então, eles podem ou não precisam pagar a multa. O que acontece nesse país, eles recebiam as multas e nem pagavam. Em outros países, onde as punições são mais comuns, são mais recorrentes, os carros até tinham certas multas, mas todas estavam quitadas. Então, países com menor índice de corrupção, como Noruega, Dinamarca, foram que apresentaram menor índice de multas não quitadas. A conclusão dos autores foi que as normas sociais em relação à corrupção, elas são transportadas com os indivíduos. E a forma como a corrupção é tratada nos países de origem dos diplomatas tende a influenciar o comportamento deles. Ou seja, a aplicação da sanção nas regras do país deles fez com que eles entendessem que ainda quando você não precise cumprir uma sanção, cumprir com uma regra, você deva fazê-lo. Agora, isso é um pouco complicado. Perdão, não tinha apertado, não tinha ido. Porque projetar uma forma de punir as pessoas e projetar a sanção na regra não é uma coisa simples. Carl Smith e Darley perceberam que algumas pessoas tendem a ter perspectivas punitivas diferentes de quando elas estão projetando as normas do que quando elas estão aplicando. Um exemplo disso é a regra, a norma, a lei de zero tolerância da Califórnia, a lei dos 3 strikes. Essa lei dizia que, a partir do terceiro felony, cometimento do terceiro felony, do julgamento e da decisão de que era culpado pelo terceiro felony, a pessoa deveria ser mandada para uma sentença de lifetime sentence, a prisão perpétua, correndo risco de pena de morte, se não me engano. E
70% das pessoas da Califórnia aprovou essa lei quando passou por um plebiscito. Alguns anos depois, 50% eram a favor, só. Ou seja, talvez nem tivesse sido aprovada se tivesse sido votada depois um pouco disso, ou teria caído logo alguns anos depois, mas não foi o caso. Por que isso? Porque alguns casos grotescos começaram a aparecer. Uma pessoa foi punida com 25 anos a perpétua por ter roubado um pedaço de pizza de uma criança. Outra foi punida pelo mesmo tempo porque roubou biscoitos de chocolate num restaurante. Um outro foi punido também 25 anos porque roubou 9 fitas do Walmart. E esse ainda foi mais complicado porque ele cometeu um crime antes e essas 9 fitas foram roubadas em 2 dias diferentes. Então ele cometeu 2 minor felonies em dias diferentes, ele foi preso por 25 anos. Carl Smith e Darley tentaram repetir isso com algumas pessoas, né? Então eles descreveram para os participantes que uma escola tinha problemas com estudantes usuários de drogas e apresentou algumas políticas passíveis de serem adotadas. Tinha uma política de zero tolerância, uma perspectiva utilitarista de dar o exemplo, ou seja, qualquer droga que a pessoa fosse encontrada, ela deveria ser punida com expulsão do colégio. E uma política com uma perspectiva mais retributivista, em que seria visto, a punição seria dada conforme a proporção em relação à droga, ou a espécie da droga, a quantidade de droga encontrada com aquela criança. Uma minoria, mas uma minoria substancial, de 30%, apoiou a política da zero tolerância. E isso deixou eles um pouco alarmados, né? Eles aí foram para a segunda etapa do experimento, que consistia em pedir para elas aplicarem a política que elas tinham escolhido a um caso também um pouco mais bizarro, né? Que era o de uma menina que era encontrada no banheiro com um remédio não prescrito, que era uma droga. E os participantes que apoiaram a política de zero tolerância, eles se recusaram a aplicar a própria política que eles tinham endossado anteriormente. Essa aprovação dessa política caiu para 6%. Mas por quê? Porque aquilo feria, eles diziam que feria o senso de igualdade, de proporcionalidade deles. O que o Carl Smith e o Darley concluíram foi que as pessoas tinham uma introspecção limitada às razões delas quando estão projetando normas, né? E elas acabam deixando para trás aquelas normas depois, exatamente porque aparecem injustas. Por último, eu só queria deixar registrado, esse trabalho é um work in progress ainda, eu estou escrevendo minha dissertação de mestrado, começando, que para mim parece que todas essas discussões sobre punição, sobre sanções, elas parecem ser importantes para a teoria do direito se a gente está tentando entender como pessoas reais, ou seja, não só as puzzled, mas também as bad, elas agem em relação às normas, ao fenômeno punitivo e como isso afeta o julgamento delas. Mais ainda, se é o caso que as regras trazem benefícios e as pessoas acreditam que incluir sanções pode aumentar a força normativa delas, então o estudo sobre a calibragem punitiva se torna extremamente relevante. É isso. Obrigado. Muchas gracias, Jordi. Estoy muy contento, muy contento. Uno, porque he leído un domingo el texto de Pedro y he pasado un domingo placentero añadiendo algunas notas. Muchas gracias por esto. Y dos, porque la Poquerío está acá y una institución que me echa de menos, tengo muchos amigos ahí y bueno, que un profesor podría querer más o desear más que ver a los amigos y charlar sobre un trabajo, un texto. No voy a hablar mucho, lo sé, Jordi, que va a decir. Adrián, la última vez me ha dicho que no iba a hablar mucho, fue en la Poquerío y ha hablado por 2 horas.
Pero mira bien, hoy no almuerzo he comido una bocata, vamos a cenar na casa de Jordi e tenho hambre. Então, tenho boas razões para dizer qual é meu plano e não falar muito. Em 5 minutos mais, começarei a falar em português. Qual vai ser meu plano? Meu plano vai ser este. Vou retomar o caso do Colli, añadir 2 exemplos mais e fazer uma pergunta. 2. Vou ver o caso do coche diplomático e agora sair de uma mirada, diria, macroscópica para volver e mirar em termos microscópicos e fazer uma observação, uma nota. E 3, creio que vou fazer uma sugerência, uma nota de pé. Muito bem. Qual é o caso do carro do diplomata? Qual é o caso do colégio ou da creche? Vamos ao primeiro caso. Se entendi bem, no colégio os pais chegavam atrasados. O diretor não estava contente, não queria que isso continuasse assim, e colocou uma multa. Só que essa multa era tal que os pais começaram a entender, bem, para chegar atrasado e deixar meus filhos ali, esse é um preço bom para tê-los tomando conta dos meus filhos. E se é assim, vale a pena demorar um pouco mais, porque eu sei que meu filho está protegido no colo, na creche. 2 exemplos. Primeiro exemplo que eu gostaria de acrescentar, añadir. Direito ambiental. Mas, no momento no Brasil, aconteceu algo interessante. Poluía-se muitíssimo. E veio um código que começou a estabelecer punições. É claro que, em um determinado momento, depois de muitas multas, acrescentar ou embutir a multa no preço, no valor do que foi feito, passou a não ser mais possível, senão o produto ficava muito caro. E é claro, com esse aumento na multa, as agressões ecológicas diminuíram. É um exemplo parecido com o seu. Financeiro. Vou para um segundo exemplo, que não aconteceu no Brasil, mas é verídico e muito conhecido. Um determinado lugar, uma determinada situação, começaram a observar que estava havendo muito estupro, violação. Qual foi a solução que os legisladores chegaram? Bem, para acabar com isso, porque isso é horrível, vou estabelecer a pena de morte para esses casos. O que aconteceu? O número de estupro, violações, diminuiu? Houve uma redução? Não. Só aconteceu uma outra coisa foi acrescentada. Aumentou o número de assassinatos. Por quê? Porque depois de estuprar, para ele mesmo não sofrer a pena de morte, ele matava a vítima. E aí vem minha pergunta como observação. Lendo o texto, seu texto, minha impressão foi que, e se entendi bem, você chegou a insinuar isso em sua fala, que o efeito financeiro e para outras situações é mais ou menos igual. Creio que, dependendo do bem jurídico protegido, o comportamento muda em relação à sanção se você aumenta muito. Eu estou dizendo o seguinte, colocar mais calibre na punição não necessariamente implica em maior proteção de um determinado bem. E essa é uma variável que eu não encontrei no seu texto.
Então, não basta essa minha intuição, gostaria de saber, e uma pergunta, gostaria de saber a sua opinião. Creio que, dependendo do bem jurídico protegido, há uma variação que não necessariamente corresponde a aumento de calibragem, aumento de punição, maior proteção. E aí, sua posição acho que você adiantou um pouco. O comportamento é um tanto igual? Creio que não. Dependendo do bem jurídico protegido, cambia. Vamos olhar agora, na mirada, agora, no caso do corte diplomático, do corpo diplomático. E se me permite, vou para algo bastante básico e vou falar sobre algo bastante básico, mais para me ajudar a continuar meu raciocínio. Qual a diferença entre autonomia e heteronomia? Vamos colocar assim, quando falamos em heteronomia, aquele que age não é o mesmo que aplica a sanção. É um outro agente que aplica. Então, o agente e aquele que aplica a sanção são distintos. E autonomia, há uma confusão entre os dois. Alguns chegam a dizer, que a distinção entre moral e direito, não vamos tocar nisso, até porque inúmeras observações podem ser feitas adicionalmente. Mas gostaria de recuperar isso para olhar o carro diplomático. Em que sentido? Ora, tudo bem que nós estamos falando de sanção jurídica, mas olhando para a situação desse diplomata, que o seu motorista aparca mal, estaciona em lugar errado e é multado, só que a multa ele decide se paga ou não. Para mim, em termos microscópicos, o que ocorreu foi uma descaracterização do caráter de heteronomia e estamos no plano da autonomia. Ele é o que cometeu e ele que decide se vai sofrer ou não. E se é assim, não sei se é o melhor exemplo para seguir trabalhando com sanção. Porque uma sanção jurídica, mas com algo a menos em relação à outra que você fez referência quando trabalhou com o Colley. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu creio que tenho entendido o do Colley, do colégio da creche, não tenho certeza se posso concordar que aumentar a calibragem ou algo assim resulta uma maior proteção, porque depende do bem protegido. Eu recomendaria, talvez, que acrescentasse essa variável, ou menos. Gostaria de saber qual é a sua percepção sobre isso. E no que diz respeito ao carro diplomático, eu acho que aí, se a intenção é ver empiricamente o que está acontecendo, aí você perdeu a potência do seu argumento, porque justo aí não sei bem se é um bom exemplo de heteronomia. Então, essa seria a minha observação a respeito do segundo caso e a pergunta a respeito do primeiro. O terceiro é, como disse, uma sugestão de nota de pé de página. Eu entendi o que você quis dizer na página 7, quando afirmou que as súmulas não vinculam, porém, mas você colocou ali o Supremo Tribunal Federal como exemplo. E aí eu tenho que observar que o 103A da Constituição coloca o Supremo numa posição distinta, que é a questão da vinculação, ou vinculatividade, em determinadas decisões suas. Então, isso eu acho que poderia ser uma nota de pé de página e já ajudaria. Tenho uma outra observação, mas que eu não compreendi, mas isso creio que não compreendi, porque estava escrevendo com pressa e é compreensível, depois te envio o e-mail. Quero agradecer mais uma vez o prazer do domingo
E quero agradecer não só a Universidade de Girona, mas a PUC por estarem aqui hoje, por isso ser possível, e por proporcionar também mais essa alegria. Obrigado.